Oi, gente, boa tarde. Vou aqui encaminhando este vídeo aqui agora. Sejam bem-vindas, bem-vindos também, né? Vamos enviar aqui. Isso, vamos aguardar mais um pouquinho aí que já vai começar. Oi, Michele, peraí que eu esqueci meu. Sempre esquecendo aqui. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui qual é o tema. Eu vou deixar fixado aqui o tema que a gente escolheu hoje. Sobre filhos. Na verdade, a gente vai fazer um bate-papo aí sobre filhos, pais e filhos. Vou colocar assim, pais e filhos. Não muito ruim de escrever aqui, pais e filhos. Michelle, eu já vou te chamar. Fixar comentário. Muito bem. Peraí, mais um pouquinho. Oiê. Opa, que eu tô virada. Oi, Tati. Oi. Tudo bem? Tá me vendo bem? Tô. Deixa eu ver se a distância aqui ficou muito longe. Tudo bem aí? Saudade, viu? Tudo. Saudade de vocês. Ah, daqui a pouco você volta, né? Volto. Porque a Ah, tecnologia é tudo então. na nossa vida, né, Tati? Inclusive nos Pois nossos é. atendimentos. Você vê que a gente pode ir de longe. Deixa eu. Vai ficar um barulhinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar o barulhinho. Ó, tem gente já entrando. Deixa eu tirar esse barulho. Ah. Pronto. Oi, minha sogra entrou. Oi. Oi, sogrinha. Ai, Tá sua vendo? sogra. Vem me prestigiar aqui. Ai, que legal. Ixi, então agora a gente vai falar dos pais ser bom ou não ser bom. E aí, justo na frente da sogra, hein? Ah, não, a gente não tem essa, não. Não, né? Converso bastante com ela. Ela faz terapia também, a sogra? Faz nada, faz nada. Pois é. É uma oportunidade, né? Faz tempo que as pessoas não te veem, né? Faz tempo que você não vê a sogra, né? Tá aí. Ah, falei com ela agora há pouco. Ah, já falou com ela já? Já, eu ligo para eles direto. E a gente fica muito sozinho, né? É Sim. bom falar com a família. Tá me vendo bem, Tati? Eu Tô tô te vendo enquadrada bem. aqui? Não, tá. Tá tudo bem. Tô. Tá. Pessoal que entrou aí, dá um oi pra gente, então, né? Então, entrou os amigos aí. Então você já viu que é a Oi, Graciela, que é a Má. sua sogra, né? É, minha sogra. Quem mais? Minha Casa Dimas também entrou e a Mariana também entrou. A Mari. Oi, Mari. Muito bem, todo mundo entrando aí. Daqui a pouquinho a gente já vai começar. Bruno também. Oi, Bruno. É. Ai, tirei o meu sem querer. Mas tudo bem, eu tirei aí. Vamos começando? Vamos ver mais um pouquinho Vamos aí. começar. A Laura que tá Vamos falar dos gostando. nossos filhotes. Pois é, né? Aproveitar que a gente também é mãe, né, Tati? Eu acho que é uma experiência boa a gente também, além de terapeuta, a gente tem família também, né? Nós somos mães e de adolescentes, né? Estamos na mesma fase dos filhos, né? Exatamente. Então é importante a gente mostrar para as pessoas que a gente também passa por algumas coisas, né? Uhum. É, o objetivo aqui, na verdade, a gente colocou três temas para o pessoal, né, lá, né? Então, o primeiro tema Uhum. que a gente colocou
foi para trabalhar casais, e aí é uma coisa que a gente vem trabalhando aí de forma, né, juntas. Então a gente tem percebido aí que as famílias, né? Então, às vezes a gente pensa assim, ah, eu tenho um marido que o marido não tem problema. O marido tem que fazer terapia. Quando o marido vai sozinho fazer terapia, a família tem uma resposta. Mas aí, quando os outros membros da família também vão, né? Assim como o filho, a filha, a mãe, a mulher, começa aí também, a gente tem percebido que a resposta da família é bem diferente, né? É, o Porque é uma enquadramento evolução total, junto, né? Todo né? mundo começa a se enxergar e enxergar o outro, né? Acho Sim, que agora então me aí começa a ter ajeitei. essa evolução aí juntos. E aí a gente vem trabalhando com alguns casais, né? E eles, É. né, com algumas famílias, e elas estão se dando super bem. Então, assim, a gente tem tido eu e você, né? A gente tem tido uma experiência muito boa com esse trabalho aí em conjunto, mesmo porque tem muita gente que vai fazer e faz o casal juntos, e aí aquele que tem mais facilidade para falar, fala, né? Aí o outro cônjuge não fala. Então, quando a gente tem as pessoas de forma separadas e as pessoas que escutam são de forma também são separadas, né? Então, assim, eu escuto uma pessoa, você escuta outra pessoa, a, a abordagem fica diferente, né? É, e é importante os dois fazerem, né, Tati? A gente sempre fala isso, porque não adianta um ficar culpando o outro. Acho que o casal é individual também, continua com a sua individualidade Sim. como ser humano. E a partir da individualidade é que ele vai conseguir conviver, que não é fácil, Uhum. É, né? São pessoas diferentes com bagagens diferentes. Então, o importante é que, no meio de um monte de problema, a gente aprenda a conviver junto. sim. E aí, esse é um tema que a gente trouxe para trouxe aí. Ele ficou disputadíssimo, viu? Depois, quando eu fui ver lá os A temas gente pode lá, fazer outra foi, depois acho já que focada nesse tema, talvez né? pode fazer sobre isso daí, porque muita gente quis sobre isso, né? Mas aí depois, assim, por um pontinho só de diferença, por um voto de diferença, Olha só. sobre os filhos acabou ganhando, né? E essa coisa de filhos é uma coisa assim, né? Que a gente não tem um objetivo aqui de instruir pai nenhum e falar assim, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem, né? No nosso objetivo não é esse, né? A Neide, Mas oi Neide. ah, seja bem-vinda, Neide. Mas é de mostrar, de olhar, né? Os pais, de ter um olhar até para ajudar a justificar as suas ações, né? Muitas vezes o pai fala assim, ah, né? Então ajudar os pais a justificarem as suas ações e também para a gente entender um pouco que nenhum pai é perito, né? Não existe um Exato. manualzinho, né? Todo mundo acha que assim, quando você é jovem, adolescente, tudo que acontece, jovem, adolescente, criança, tudo que acontece com você é por culpa da sociedade ou os pais que não criaram direito. Aí depois, quando você vira adulto, aí você tem que virar perito. Porque aí você A tem que gente tem ser que o entender adulto. que, apesar da genética, cada um tem sua personalidade. Por mais que você dê uma boa educação para dois irmãos, os dois irmãos serão diferentes, né? E eu gosto sempre de falar isso para as mães, né, para os pais, que quando nasce um filho, nasce a culpa para os pais. Então a gente sempre vai se culpar, né? Então a gente precisa trabalhar isso, entendendo que nós não somos super-heróis, os pais caem sim do pedestal, e os filhos precisam entender que os pais são seres humanos, que eles também erram, e captar a essência do filho também e mostrar que os seres humanos erram, porque senão se cria uma expectativa tão grande nos pais, e quando se descobre lá na frente que os pais também são frágeis, tem uma decepção muito maior. Então a gente precisa ir evoluindo com os filhos. Uhum. Aliás, você ia trazer uma frase aqui. Você tá com ela fácil aí? Então, vamos começar com essa frase aqui que eu acho tão importante, né? Eu Boa. gosto muito do José Saramago quando ele fala aqui que o filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo,
ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente, do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recorda-se, foi apenas um empréstimo. A gente tem que entender que os filhos são do mundo, né? Eu Sim, até me emociono quando eu leio essa frase, porque a gente tem passado por isso, né, Tati? sim. Deixa Eu sair, vi. não deixa sair, vai com quem? E agora vem a maior preocupação. Cada idade tem sua preocupação, Sim, né? Quando eles são pequenininhos, a gente tem medo de cair, de se afogar, disso, mas quando chega na adolescência, os maiores medos vêm, né? Inclusive de deixar a gente. exato. Tem muita gente que nem é tão comentado muito, porque hoje em dia as mães trabalham e também estão fora, isso e aquilo, mas é esse negócio do ninho vazio, né? De o filho pega e vai embora, né? Se bem que a maioria hoje em dia não tá querendo ir embora, né? Tem muita mãe querendo mandar o filho embora. E aí entra nessa coisa de que ai, o filho vai ficando, vai ficando, vai ficando, O que né? também não é saudável, né? E, exato, e aí vai acontecer. E aí tem o filho que vai e depois o filho que volta, e tem várias dessas coisas aí, né? Mas Você sabe, eu aproveitando que a minha sogra está aqui, né? Ela é um bom exemplo de como ela criou os filhos. Os meninos vieram para São Paulo estudar e ela foi para o Mato Grosso do Sul com meu sogro. E assim, ela criou muito bem os dois filhos, porque eles são ótimos pais, ótimos maridos e se viram sozinhos, né? Então, talvez culturalmente, não sei, né? Ela é argentina, ela também veio para o Brasil muito cedo, então ela criou muito bem. E eu falo isso para ela, né? Eu estou falando aqui, mas eu sempre falo isso para ela. Nossa, que bom, né? Porque hoje eu vim aqui para esse processo de cidadania na Itália, eu consegui deixar os dois lá e eles estão se virando super bem. Isso vai ser bom para o meu filho. Ele ficar uns 2 meses longe de mim também. Dói, né? Mas vai ser bom para ele. tem uma coisa importante quando a gente sai, né, Michele, de casa, né? Desse jeito assim, se aprende a ver que as pessoas vivem sem você, né? Exatamente. E aí o quanto que você quer ou não que as pessoas vivem sem a gente, né? E é a mesma coisa que um Isso que você está emprego, né? falando é legal, porque você fica tão preocupado se vai dar tudo certo e tá tudo bem. E às vezes eles nem lembram de me ligar por conta do fuso horário. E eu, às vezes, eu falei, parei de me preocupar, porque tá tudo bem. E a sua preocupação não muda o que eles estão fazendo, né? Com preocupação ou sem preocupação, eles vão fazer do jeito que eles tiverem que fazer e eles vão tomar as decisões deles, né? E eu, É, eu vejo isso muito com muitos casais que às vezes vêm, né? E aí muitas mães também vêm, né? Pensando e muitos filhos vêm, né? Tem muitos filhos que pensam assim: ai, meus pais são completamente dependentes de mim, né? Isso acontece muito ali numa fase maior, mais adulta, né? Então os filhos acham que os pais são dependentes dele, né? E aí eu sempre pego no consultório e falo assim: olha, vamos fazer uma reflexão, né? Até quem está aí escutando a gente, vamos fazer uma reflexão de uma coisa. Os seus pais tiveram você com que idade? 30 anos. Ou eles viveram até os 30 anos de idade sem você, certo? é E, e verdade. ainda, e ainda viveram dos 30 até uma certa idade com você sendo cuidado por eles. O que Exato. te faz pensar que os teus pais não vão viver sem você? Se eles já viveram 35 anos sem você, né? E, na 30, verdade, o 40 filho anos sem acaba você. criando uma dependência emocional em cuidar dos pais, porque ele se sente culpado em largar. Mas a gente cuida até de longe. Sim. Por exemplo, a cada 2 dias eu ligo para minha mãe, Sim, ninguém entendeu? tá falando que é para largar, né, o Michele? Não é Não, a largar, né? gente cuida até de longe. Tá tudo bem? Isso é cuidar. Você não precisa estar presente, fazendo tudo e nervoso porque estava cuidando. Não. A gente cuida de qualquer lugar.
Aliás, esse negócio de quando você fica muito perto para cuidar vira uma coisa de tarefeira, né? Vira uma bola de neve. Eu falo que eu sou mãe tarefeira. Eu chego aqui em casa, Ana fez isso, Ana fez aquilo, Ana não sei o que, Ana não sei o que. Aí a gente começa a ficar passando as tarefas pro filho, aí vai fazendo o checklist das E tarefas, você né? vê que a gente entra no modo automático, né? Todo dia isso se repete. As tarefas sim. Fez isso, estudou aquilo, você tem prova do quê? Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar bitolado nisso também, porque eles precisam criar autonomia para fazer as coisas sozinhos. Então, mas vamos até entrar na nossa esfera, e é importante Vamos, você falar sobre vamos, isso senão daí da nós vamos nossa esfera. falar 1 hora e meia aqui Não, sem é parar. importante você falar isso daí da nossa esfera, porque tem tudo a ver. Um dos. Só me apresentando aqui para quem é novo aqui, quem não me conhece aqui, né? Mas acho que a maioria me conhece, mas a gente vai gravar, ficar gravado aqui, aí quem for novo aí entrar e nos ver falando vai saber, né? Eu sou psicanalista, né? E a Michelle é psicóloga. Eu vou falar um pouquinho de mim, depois a Michelle fala um pouquinho dela. Pela psicanálise, eu me desenvolvi mais em cima de alguns autores, e um deles é o Winnicott. E falando isso que você comentou, de que a gente fala todo dia para o filho fazer as coisas, e o Winnicott ele era um pediatra, inclusive. Ele era um pediatra psiquiatra, entrou na área de psiquiatria e depois também entrou na área da psicanálise e parou de ter o consultório pediátrico para ser psicanalista, né? E atender principalmente as mães, né? E ele tem o conceito de boa mãe, né? Da mãe suficientemente boa, na verdade, né? E essa coisa da gente sempre lembrar o filho do que é necessário fazer, ele fala muito sobre isso, que uma mãe suficientemente boa é aquela que fica falando para o filho: olha, vai escovar os dentes. Aí no dia seguinte, olha, vai escovar os dentes. E aí no dia seguinte, olha, vai escovar. Fica sempre lembrando o filho de escovar os dentes. E depois de várias vezes que repete, você vira de novo e fala: mas eu já falei para você escovar os dentes, você não aprendeu ainda que é para escovar os dentes? Então fica naquela coisa de que sempre você tem que lembrar o filho, sempre você tem que lembrar o filho. Para que isso, né, Michele? Para que tenha um momento em que a criança passe a fazer sozinha, Que né? a repetição é a mãe do aprendizado, né? É muito aprendizado, exato. E é o que ele fala, né, nos ensinamentos dele, que a gente precisa ter essa repetição. E a gente tendo essa repetição, de estar sempre repetindo, mesmo que super cansada, porque já falou mais de 1000 vezes aquilo, em algum momento a criança ou o adolescente, né? Não sei que idade, porque essa coisa da repetição do eu não falei que era para pegar o guarda-chuva, eu não falei que era para pegar o guarda-chuva, vai se fazer, né? Muitas delas a gente só vai aprender a fazer quando a gente é pai e mãe, né? Muitas coisas que a sua mãe falava, Você você está só nessa aprendeu. fase ainda de fazer tudo isso? Oi? Oi, Ju. A Ju entrou. É. Você está nessa fase? Não, você não está mais nessa fase, né? Eu estou saindo dela. Já escovou o dente? Já Sim, fez isso? Já fez já faz, já aquilo? não, já. Então, agora já tá no automático deles e a gente E não você faz mais. sabe Só que a que gente não percebe, né? os meninos são piores, viu, Tati? Eu percebo isso. Os meninos são mais lentos para aprender alguns comportamentos. As meninas não, elas são mais vaidosas. Entendi. Então, com a minha, em algum momento eu tive que falar, mas depois é como andar, né? A pessoa vai e aprende depois e aí vai. E a gente acaba esquecendo, né? Com o passar do tempo, você acaba esquecendo que um dia você ensinou a escovar os dentes, por exemplo, que você teve tarefas muito pequenas que você teve que ensinar, né? Então, assim, e esse exercício, e é o que ele fala, esse exercício da mãe suficientemente boa é aquela mãe que está sempre à disposição para ensinar, né? Então, a mãe está sempre à disposição para ensinar o filho. É legal se o pessoal, quem tiver filho aí, puder colocar um pouco das diferenças dos meninos e das meninas, é legal, porque a Ju, por exemplo, eu sei que tem um menino e uma menina, as diferenças que ela notou aí no desenvolvimento, outras pessoas também, né? Se Legal. fazem isso, é legal até para a gente interagir, né, Tati?
sim. E aí me conta de você. Você é psicóloga? Qual é a Bom, eu sua... sou psicóloga clínica, também sou formada em pedagogia e tenho bastante experiência com crianças nesse processo pedagógico, nessa primeira infância, mas hoje em dia eu trabalho muito com adolescência. Então, a minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental, que ela é focada mais em não vivenciar tanto a infância, mas tratar o problema atual, para a gente não ficar remoendo lá atrás, que é diferente da psicanálise, né? Trabalhar mais esse profundo e a gente mudar esses comportamentos distorcidos para que a gente possa, daqui para frente, ir levando a vida, né? Então, a adolescência tem chegado muito a mim, talvez até pela fase que eu estou vivendo com meu filho, a gente atrai, né? Então, eu gosto muito dos adolescentes, né? Já atendi muita criança, já estou há 17 anos na área Uhum, da psicologia, então tem muita história aí para contar, né? uhum, E a gente tem uma boa parceria junto, né, Tati? Mesmo a TCC e a psicanálise, sim. porque todo paciente ele pode escolher a abordagem que ele quer, que ele se sente melhor. E, na verdade, não importa muito da onde você vem, mas a empatia que você tem com o profissional que você faz, né? Exato, mas às vezes ele quer se conhecer mais profundamente, então eu acredito que a psicanálise seja muito melhor aí, Sim. né? Agora ele quer tratar algo atual, aí a TCC é mais eficaz. Então, é Mas, conversando e entendendo com o é, profissional, né? mas a maioria não sabe realmente o que quer, né? Às vezes você. Eu não sei como é que você percebe isso, mas eu mesmo, por muitas Eu vezes, percebo muita falta de informação sobre as abordagens. Então, o que eu percebo é o que segura muito o paciente com a gente é o vínculo que ele estabelece, né? sim. Acho que o vínculo, que é o que a gente chama, né, da empatia, tem diversos nomes isso daí, mas a empatia eu acho que é mais comum, né, de você falar, né? É, também existe A na identificação com o a profissional, identificação. né? Na psicanálise, isso é muito levado a sério pelo problema que traz o paciente. Então, por exemplo, se um paciente ele tem cunho afetivo masculino, então talvez um terapeuta masculino trabalha mais Sim. esse problema de afeto dele. Ou feminino, né? Mas aí também não tem como a pessoa saber qual é o problema dela. Porque já vi gente falando assim, eu tenho muito problema com a minha mãe, e no fim, o problema é com o masculino e não é com a mãe. A pessoa tem Uhum. problemas de relacionamentos com a mãe, mas o que traz esse problema de relacionamento com a mãe é um problema masculino e não um problema de cunho masculino, né? E outra, né? Eu acho que para a gente deixar até essa mensagem para que as pessoas nos procurem, sem compromisso de ter uma obrigação, mas para conhecer o trabalho. Isso é importante, porque às vezes tem uma visão distorcida de terapia e quando conversa na primeira sessão fala, uau, né? Sim. E aí fala, nossa, não é tão como falaram, né? Não é coisa de louco, como se diz por aí. Uhum. É muito Exato. bom, é transformador, né? Sim. E assim, como toda a faculdade de psicologia se parte da base psicanalítica, vou mandar para você aí, para você falar um pouco das fases, né, Tati? Uhum. Que acho que é super importante para a gente entender esse contexto. Sim. Então, ó, já entrou mais gente aí, sejam todos bem-vindos. Oi, Coloquem aí, gente. a Michelle sugeriu aí para vocês colocarem se vocês têm filhos. Coloquem aí quem tem filhos, menino ou menina, né? Também tem que Wesley, oi, Wesley, tem que Andréia, falar tem aí pra mais gente, gente nova. falar aí pra gente quem, se vocês têm filhos e quantos filhos têm, né? Também pode colocar aí pra gente saber. E vamos falar então aqui um pouquinho do nosso tema, do nosso assunto, falando, já que a Michelle abordou aí, ela vai falar mais dos problemas atuais e eu vou falar da primeira infância, trazendo a psicanálise no
no seio da família, no iniciar aí agora, né? Então, o que a gente tem aí para separar são as nossas fases, né? Então, todas as pessoas elas vivem as suas fases. E nós, pela psicanálise, nós somos divididos em 5 fases, né? Nós temos a fase oral, que é a fase que é de quando a gente nasce até 1 ano de idade, que é aquela fase que o que você tem? Você tem o seio materno. Então, você faz tudo com a boca. Inclusive, Michele, como uma curiosidade que se tem, a palavra mãe, ela dá uma sensação de amamentar, de você chupar o seio, né? E é uma das palavras que, na maioria das línguas, assim, a esmagadora maioria das línguas, a palavra mãe, ela é gesticulada da mesma forma, ela tem esse som de... Exato. Então, é uma palavra que em quase todas as línguas, eu não sei muito de línguas aí, a gente não tem nenhum Sim, mas professor de assim, inglês e nenhum a professor maioria, mamã, ela dá esse tom. mother, Porque a gente tem o pai, ó, a gente tem o father, né? E o mãe, não, mãe tem sempre esse som, né? Então, essa primeira fase, a criança está muito relacionada com o seio materno, né? Aí você fala assim para mim, a criança saiu do seio da mãe, logo nos primeiros dias, a mãe não amamentou e tudo mais. A criança continua nessa fase? Sim, ela continua nessa fase, porque ela tem essa coisa do sugar. Então, é a fase do sugar. Isso é legal, Tati, que você está falando, porque até para tranquilizar as mães, eu fui uma mãe que não amamentou, porque eu não consegui. Uhum. Então, uma mãe que não amamenta no peito, ela fornece o mesmo vínculo com a mamadeira. Isso é importante falar. O importante é o contato, é o afeto, Uhum. né? Para E, as, tranquilizar as mamães aí. e às Porque nem vezes, sempre a gente consegue, né? sim, e às vezes a criança tem vontade de ela ter o próprio sugar. E aí, o que a criança faz quando ela tem o próprio sugar? Quando ela tem essa vontade de ela sugar por si mesma, ela vai chupar o dedo, ela vai chupar o dedo, ela vai chupar um pano, entendeu? Ela vai pegar a chupeta, vai oferecer a chupeta para ela, vai pegar, porque nem todas as crianças pegam chupeta, nem todas as crianças, Sim. muitas crianças não chupam o dedo. Então, esse ato de sugar é como se a criança estivesse fazendo aquilo como um gesto de vamos dizer assim, uma premiação. Então, ela fica nesta fase, ela fica tendo este gesto, esta premiação que ela vai tendo. Depois dali, a gente tem a segunda fase nossa, do 1 até os 3 anos de idade. Dura 2 anos, é um pouco maior. Isso tudo, gente, que eu tô falando é baseado pela teoria do Freud, tá? Eu comecei Isso. falando do Winnicott, mas aí agora eu entrei mais em outro autor, que é Freud, que ele dividiu isso em cinco Que é a fases. nossa base, né, Tati? O Também, Freud é a base. também. E aí, do 1 até os 3 anos, vem a fase que a gente chama a fase anal, que é a fase onde a criança aprende a entender as fezes. Então, ela entende que ela tem alguma coisa que ela tem no corpo dela, e aí é a fase da criação. Então, é a fase que a criança pode criar o próprio objeto. Então, para a criança, isso é uma fase muito importante. Então, e aí tem crianças que tem problema, que não vão no banheiro, que se esconde, que tudo isso daí, todos os percalços que podem existir nesta fase interferem depois, né? Então, assim, todo percalço que pode ter ocorrido nesta fase, depois isso vai interferir. Aí você fala assim, mas como é que interfere? Por exemplo, uma pessoa que gosta de reter dinheiro, de ter dinheiro, pode muito bem ser uma pessoa que quer todo Uma dinheiro. fixação lá nessa fase anal, né? De reter as fezes. De reter, exato. Então, porque ela não quer que mostre aquilo, ela não quer mostrar, então ela começa isso.
E aí depois, mais pra frente, ela tem problema de intestino, ela não consegue ir, ela tem problema de ir em outros banheiros, ela começa a ter todo esse tipo de problema aí. E aí a pessoa vai e toma isso, e toma aquilo, e fala assim, meu Deus, nunca dá certo, eu não consigo, né? E tá relacionado com algo que lá atrás ela pode trazer isso para dentro do consultório, reviver aquilo. E ao reviver aquilo, você pode elaborar, que é o que a gente chama, né? De elaborar, e depois você sai da fase da elaboração, você passa a não ter mais problemas com relação a isso, né? Então, tudo isso pode estar relacionado a essas fases. Aí depois dessa fase a gente tem uma outra fase, que eu até gosto de chamar essa fase, que é uma fase da pré-adolescência. Que a gente tem uma fase de adolescência aí nas crianças nessa etapa, que é dos 3 aos 5 anos. Aí você fala assim, a criança aprende o não. A criança aprende o não. Tá meio... A sua imagem... agora tá boa. Voltou? Sua imagem tava... melhorou. Às vezes a internet fica meio ruim aqui, mas... Tá longe. Não, mas já voltou. Aí você tem a fase dos 3 aos 5 anos, que é essa fase da pré-adolescência, a fase que a criança aprende a dizer não, mas é uma fase também que a criança aprende sobre a sexualidade, a sua própria sexualidade. Aí você fala, nossa, mas uma criança de 3 anos é sexualmente alguma coisa ativa e etc, etc. Não, a criança de 3, 5 anos, ela aprende a conhecer o corpo. A menina começa a entender que o corpo dela não tem algo que é para fora, e do menino tem algo que é uma para fase fora. do prazer, não sexual. A sexual vem lá na adolescência. Sim, isso. Mas do próprio. Do próprio corpo, sim. Do Ela vai próprio entender corpo. que ela tem um corpo. O conhecer o corpo. Então, dessa fase dos 3 até os 5 anos é a fase que a criança conhece o corpo, né? Que é a fase que a gente chama de fase fálica. Então, ele se conhece no próprio corpo. E aí ele já começa a desenvolver essa coisa do prazer nessa fase. Então, tem coisas que a criança vai querer experimentar, vai querer fazer, e isso e é uma das fases em que ocorre muito abuso infantil, né? Que Eu pensei isso agora, é uma fase que ocorre muito o abuso, porque a criança está com aquilo tudo à flor da pele, está tudo liberado. A culpa não é da criança e nem nada disso, não é uma questão de Você sabe que eu gosto de frisar bem assim, essas fases de abuso, por que são perigosas? Porque a criança está nessa fase e o abusador também sabe aonde ir. Sim. E aí tem muito trauma que vem daí, né, Tati? Acho que você já pegou bastante, né? Sim. Porque lá na frente vem a culpa, porque ela não entende o que ela está sentindo. Sim. E aí é uma agressão que a pessoa sofreu e depois ela, de algum jeito, tenta voltar essa agressão. Não, às vezes, com um abuso da mesma forma como ela foi abusada, mas aí ela tenta agredir de outra forma. Ou ela agride em fazer coisas exageradamente, né? Ou ela agride em não se dar bem com as relações que ela tem. De algum jeito... Ela se agride, né? Porque ela tem pessoas que às vezes se mutilam, se machucam. De algum jeito a pessoa tenta se agredir, né? Ou agredir outras pessoas, né? Então, assim, na verdade, tudo que a gente passa, a gente fica repetindo. É isso que pela psicanálise a gente trabalha. Tudo que a gente passa, a gente repete. Então a gente vai repetindo, repetindo, e a gente ad eterno, a gente vai ficar repetindo isso, ou não, ou a gente consegue trabalhar isso e é o que a gente fala, elaborar, né? Quando você consegue elaborar isso daí, né? Aí, continuando as fases, aí a gente tem a fase da latência, né? Que é uma fase que vai começando aí depois dos 5 anos e vai indo até a puberdade. E aí essa é uma fase que a gente chama que é uma fase assexuada, né? Uma fase onde a criança se socializa com os amiguinhos, com as pessoas da escola. Então, a latência é a fase da socialização. A gente teve uma perda aí de 2 anos das crianças que tinham nessa idade que perderam essa fase de contato corporal, né?
O Aí meu elas tiveram. filho virou adolescente nessa fase, né? Em casa. Então, Sim, quando a escola abriu, eu falei, ufa. E assim, né, Tati, como psicóloga e terapeuta, a gente vê os nossos filhos. O meu foi para terapia, sim, porque é importante. sim. Porque tem que ter esse cuidado. Foi um momento muito difícil virar adolescente dentro de casa. Foi, né? E assim, a gente Foi, tem porque que assim, o que. a gente Essa tem que fase. pregar aquilo que a É, gente faz, né? Porque é importante a gente fazer terapia, os nossos filhos fazerem terapia. é. Então, eu acho que também, Michele, essa coisa da socialização, do encontrar, né? O que vai fazer agora? Não vai encontrar ninguém, não vai ter ninguém. Muitos adolescentes gostaram disso. E aí acabaram ficando cada vez mais Mas reclusos, reclusos. né? Para eles isso era bom. Mas muita gente sentiu a falta de, vamos fazer o que no final de semana? Porque o jovem E era uma isso, outra né? coisa, Tati, não só adolescência, eu percebo que tiveram crianças que nasceram assim um pouco antes da pandemia e aprenderam a falar mais tarde, a socializar mais tarde, porque ficaram os 2 primeiros anos dentro de casa, ou seja, quando chegaram na escolinha, tinha briga, tinha ansiedade de separação, dificuldade na estimulação do desenvolvimento. Por quê? Porque ficaram em casa. E é muito importante essa estimulação desde pequeno. E às vezes os pais ficam, eu que não dei estimulação. Não é isso. É É porque da diferente. convivência, né? Então imagina Ele a precisa convivência. de mais crianças. Não, e você imagina a convivência assim, por exemplo, com a mãe trabalhando dentro de casa. Como é que ela vai estimular a criança? Tá bom, das Não tem 18, como. aí ela fica só tendo aquele estimulação por um período muito pequeno. Então fica E a difícil de você. estimulação da mãe e do pai é diferente da estimulação entre crianças. Crianças precisam brincar com outra criança. Criança precisa ver outras crianças. E nesse período de pandemia, A gente as não tem, crianças nem conheciam outras crianças. mas a gente não tem noção disso, né? A gente começa a ver a noção, ainda mais hoje em dia, as famílias muito pequenas. Então, às vezes, tem um filho, no máximo dois. Eu tenho meu irmão, ele adora fazer filhos, né? Meu irmão tem 5 filhos. Mas você percebe o desenvolvimento das últimas crianças. Porque justamente tem tudo a ver isso que você está falando. As últimas crianças aprendem a falar pelos outros, pelos maiores ensinam os menores, né? Sim. Então, assim, elas aprendem a. Eu já falei, a minha cunhada, da próxima vez, o próximo filho, vai sair já falando, porque assim, as crianças já ficam sabendo de tudo. Essa última que nasceu agora tem 3 semanas, 3 ou 4 semanas, 3 ou 4 semanas a minha sobrinha tem. Pequenininho. É bem pequenininha a minha sobrinha. Eu falei assim, daqui a pouco ela já tá sentada, já tá conversando, porque você tem que ver como Porque os se mais velhos desenvolve. estimulam, né? Mesmo o bebê, os grandes estimulam os pequenos. E é impressionante que Exatamente. você consegue ver isso dentro. Então, quem está em escola consegue ver isso, né? A psicopedagoga, os pedagogos, todos eles conseguem ver isso, né? Mas a gente que é pai, tem gente que é pai e mãe que, né, a grande maioria dos pais não são de escola. Então eles não conseguem perceber isso com tanta facilidade. E às vezes eles não tiveram também tanto contato. A gente está tendo famílias muito pequenas, né? E Como eu você falei. sabe, Tati, que eu tenho pacientes hoje que os filhos estão com dificuldade de interagir pequenininhos e que acham até que a criança tem algum tipo de problema. E não é falta de estimulação, porque não vai para a escola. Tem gente ainda muito presa na pandemia que não manda a criança para a escola com medo. E, gente, precisa ir para a escola. Criança precisa. Essa história de só ficar com vó, de só ficar em casa, não, porque é isso que você está falando, as famílias são muito pequenas. Uhum. E às vezes, por exemplo, eu tenho meu filho que vai fazer 14 anos, mas eu tenho uma sobrinha de 27, então ele não teve crianças, meus irmãos não têm filhos.
tá vendo? Ele foi para a escola cedo. E foi a melhor coisa. Uhum. Ah, eu já tenho um monte de criança aqui, né? Só 5 do meu irmão e 2 do outro. Bom, Mas quem não tem, a escola é uma boa ferramenta, porque a obrigatoriedade da educação é a partir dos 3 anos, né? 4 anos, eu não lembro agora, me fugiu. eu também não lembro. Mas, esqueci, já tem tempo que eu não trabalho na pedagogia, eu tô meio por fora. Mas é importante você colocar a criança para brincar na escola com outras crianças, porque a escola infantil vai fazer isso, né? Não vai alfabetizar logo cedo. Vai estimular o seu filho. E é muito bom, porque as famílias estão muito pequenas mesmo. Isso que você falou tem todo sentido. Sim. E depois a última fase aí, né? Terminando aí, a gente tem a fase genital, que é depois. Ah, o Daniel está perguntando aqui, Tati, vocês sugerem uma idade para dar um celular para a criança? Dani, isso é meio complicado, porque olha só, como a gente vai esconder um celular se a gente vive com o celular, né? A ideia não é não dar o celular, a ideia é dar limites quando você der um celular, né? Mas assim, eu vou falar por mim, tá? Meu filho ganhou um celular quando ele fez uns 10 anos. Então, mas sempre com um limite. Hoje ele já está maior, né? É mais difícil dar limite, mas ainda tem limite. Então, como ele já anda sozinho, a gente já precisa ligar, ok. Ele também não é tão apegado ao celular, Uhum. mas a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que é eletrônico, né? Porque a tendência é sempre prender muito a criança, Uhum. Não, e o né? mais importante. Agora, é que celular virou aquela chupeta de criança, né? O cala-boca. Sim, mas o mais importante que isso é também você saber o que está sendo feito no celular, eu acho. Exatamente. Eu acho que é muito importante você saber o que está acontecendo dentro do Isso é celular. verdade. Eu, por exemplo, agora estou falando de um celular que não é meu. É o celular, na verdade, é da minha sobrinha. Mas o celular da minha filha, o celular da minha sobrinha, o meu celular, né? Eu não tenho nada a esconder no meu celular. Qualquer uma delas, inclusive a minha sobrinha tem acesso ao meu WhatsApp, vê todas as mensagens. Então, assim, a gente tem que dar o exemplo acima de tudo, Na né? minha Então, casa é a assim, mesma coisa. a idade que a criança vai usar o celular não é o mais importante, mas o mais importante é como você vai usar esse celular, Exato. né? E Então, o assim, limite, né? O tempo também é importante. se você. Mas aí entra naquela coisa do você ter a. Como você falou aí da nossa terapia, né? Entra da gente ter também a. Nós sermos o exemplo para os filhos. Então, se fica também direto no celular, se não sai do celular, então também que vai ter o filho o direito. Não estou falando que a gente não tem que prender o filho nem nada disso, mas o que a gente precisa perceber é que que o meu filho, que eu quero que o meu filho seja. Eu tenho que agir de forma que o meu filho. Então, se você quer que o seu filho seja uma pessoa honesta, você tem que agir de forma honesta, né? Então, Uhum. assim, tem que perceber aquela distância entre o que se fala e o que se faz, né? Então, se a sua distância estiver muito longa do que se fala, porque a gente sempre tem uma distância, a gente sempre fala uma coisa que é mais fácil do que o que a gente faz, né? Principalmente em relação à É, vida dos outros, né? Nossa, a gente adora exato. resolver a vida dos outros, assim. A vida dos outros, Focar na nossa que é difícil mesmo. a nossa é mais difícil, mas a vida dos outros é super fácil a gente resolver, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente quer, né, na criança, a gente tem que fazer pela gente. Então, assim, tudo que a minha filha olha no celular, vê no celular, se eu quiser olhar o celular dela a qualquer momento, eu vou olhar o celular dela a qualquer momento. Lá em casa funciona igual, Tati. A gente tem a mesma senha, nós três. Todo mundo acessa, se precisar. Eu falo pro meu filho, olha aí, filho, não sei o que ele sabe minha senha, eu sei a senha dele.
Eu olho o celular dele, ele olha o meu. E o mais Então, engraçado é que quando é assim, ninguém olha o celular de ninguém. impressionante, é. É É, impressionante. é. Porque tem que ser natural, né, Tati? Essa coisa forçada que espera o filho dormir, deixa eu olhar tudo. É óbvio que você tem que tomar cuidado com o que o seu filho faz, sim. É. Então, o que que eu faço com o meu? Eu vou lá e pergunto: você está falando com quem? Deixa eu ver com quem que você está falando. Eu não fico por trás. Eu vou e converso. Não, e a gente tem que saber lidar, porque às vezes coloca a gente numas enrascadas, né? Minha sobrinha Você uma vez sabe me que outro botou numa dia enrascada terrível. Você sabe que outro dia o meu filho, ele tem aquele Discord agora, né? Que é como se fosse um WhatsApp, que eles conversam entre si no computador. E aí outro dia ele, mãe, meus amigos querem falar com você. Aí eu falei, comigo? Você vai deixar? Ele, vou, né? Aí eu sentei lá e bati meu papo com os meninos. É, então, eu já fiz isso, aconteceu isso comigo. É Aí, assim, entendeu? Eu entro e falo, oi, gente, entendeu? então, mas aí o que aconteceu com a minha sobrinha foi algo mais assim, né? Porque ela tava conversando com um monte de menino. Nossa, Duda, sua tia é muito gata, ela quer ficar comigo? É, A menina quer ficar comigo. Eu falei assim, eu falei. Aí a gente assim, a tem que ir gente saindo, tenta. né? De lado, né? Aí a gente tem que dar uma. É Porque porque você é nova, bonitona, né, Tati? nossa, mas a menina me deixou numa saia justa. Eu falei assim, ai, Duda. E dei tchau. Mas assim, o legal é a gente fazer as coisas na transparência, né? Quantas meninas já não vieram aqui pra mim e falaram assim, ai, minha mãe nem imagina que eu escuto essa música. Eu falei assim, mas a sua mãe não acessa o seu celular, mas ela nem sabe que tem essas músicas no meu celular. Porque está num lugar escondido. Pode ser que os nossos filhos façam coisas escondidas? Pode, pode ser. Pode ser que a minha filha tenha coisas Claro, escondidas. gente, a Pode gente ser. também fazia. A gente, Todo mundo foi adolescente. a gente tem essa visão de adolescente. Mas quanto menos você colocar a barreira entre a relação, né, adulto e adolescente, quanto menos essa barreira for, quando essa barreira for menor, você consegue ter mais acessível, fica mais acessível, né? Sim. Isso, e voltando só para encerrar a pergunta do Dani, é que é importante sim a gente investigar o que o nosso filho está fazendo no celular, porque eu já tive casos de nudes, isso é muito perigoso. Eu já tive caso de, como é que fala? Teve um paciente uma vez que teve um surto psicótico e aproveitaram desse surto dele também para outras coisas. Então são coisas perigosas. E era um menino adolescente na época. Isso Uhum. faz muito tempo já. Então, e outra coisa, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, quando a gente sai, enfiar o celular na cara da criança, porque a ideia de você sair com seu filho é para conversar. Se a criança tá chatinha, chorando e coisas assim, você enfia um celular, vai distrair, ela vai ficar quieta. Só que aí ela vai acostumar com aquilo. Sim. Então, procurar outras formas de interação, né? Não existe só celular. É o que eu falo, o celular virou chupeta, né? Virou o afeto não recebido, né? Aí tem É. um sinal afetivo muito grande, né? Então a gente vira e olha ele como um afeto, né? Assim como é o doce, assim como é algumas coisas que a gente acaba vendo e olhando como um afeto, E né? a idade, eu gosto de falar assim, eu dei para o meu filho, ele tinha uns 10 anos, acho. Se eu não me engano, tá? Não vou lembrar a idade certa, mas assim, quem decide isso são os pais também. Mas é toda a forma de como se dá um celular, como se monitora isso e o tempo que a criança usa. O correto, né, o tempo correto que se diz são no máximo 2 horas por dia de eletrônico. Óbvio que isso às vezes passa, né? Eu acho que sim. Mas o ideal é isso, né? Pelos estudos. É. O Então meu vamos ver se. Instagram é 35 minutos por dia, tá? Ele manda aí falando quanto que eu vi de Instagram por dia. Não entendi, O desculpa. Instagram, ele coloca quanto que você trabalhou por dia, uma média, né? Quanto que você vê de Instagram por dia. O meu dá 35 minutos. Só no Instagram, né? Fora o WhatsApp, fora essas coisas.
Eu acho que eu não sou uma pessoa que vê muito, mas é muito, né? Se você pensar 35 É minutos por muito. dia. Ah, eu, por exemplo, hoje que a gente tem a tecnologia, assim, eu não saio do WhatsApp, né? Porque eu atendo pelo WhatsApp, eu respondo, eu trabalho pelo WhatsApp Sim. e mando links pelo. Então a gente não sai do computador, né? Agora, assim, de acesso à rede social é muito pouco, porque eu não tenho muito tempo. Uhum. É. Acho que você também não, né, Tati? A gente Não, mais faz a nossa divulgação, né? mas mesmo assim dá 35 minutos. Uma É muito média. tempo, é. A É, gente passa muito tempo. é. A gente que é adulto, você imagina criança que é legal? E tem mais, teoricamente, né, trabalha, né? Que é a escola metade do dia e a outra metade fica em casa, né? Então aí você vê, É. ela passa 2/3, né, em casa, né? E mesmo na escola, né? Na escola se usa, dentro da sala de aula se usa, né? Não tem jeito. Então, lá na escola do meu filho, durante a aula eles não deixam. No intervalo, sim. Não sei como é da tua filha. Ah, eu acho que Ou usa. na entrada e na saída. Durante a aula eles não deixam. Não, eu Mas acho que assim, usa. sempre tem um assassino, né? É, Você não, sabe como usa. eles são. É. Pode não poder, mas usar Não não pode. poder, né? Mas eles usam. Mas É usa. proibida, mas legal, né? Pois é. Bom, e aí a última fase é a fase genital, que é a fase que começa na puberdade e vai até depois a forma adulta aí, que é a forma do satisfazer o prazer, né? Que aí é onde começa mesmo a vida sexual e tudo mais. Exato. E aí onde começa também a ficar mais nítida as pulsões, né? Que aí a gente tem as pulsões de morte, né? Que é as pulsões É. agressivas e as pulsões de vida, né? Que aí é a pulsão Essa sexual. parte eu queria falar um pouco, porque assim, eu quero passar para os pais aqui que eu brinco que a adolescência é o período de psicopatia, porque o adolescente não tem limites, né? Então, por quê? É onde se manifestam vários transtornos. Então, a gente tem a esquizofrenia, a gente tem algum tipo de transtorno, como um bipolar, claro que se fecha um diagnóstico mais tarde. É uma fase de muita depressão, é uma fase de muitas mutilações dos adolescentes. Hoje, com outros. Tá me ouvindo? Tô te Cortou? ouvindo. É muito assim, a gente fala que é muito coletivo, né? Um amigo faz, o outro faz para experimentar, mas às vezes o amigo tem um transtorno e o outro não. Então é importante muita conversa, porque a adolescência, os hormônios estão explodindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos adolescentes, porque é uma fase de muitos gatilhos, né? Uhum. Entre a pulsão sexual, né, Tati? Que os hormônios estão saindo pelos cabelos. E aí o que você falou da pulsão de morte. Que aí é E a aí parte também, agressiva, né? ele é muito agressivo, mas com ele mesmo, né? Porque ele não sabe o que ele está sentindo, os hormônios estão revirando dentro do corpo. Então é para frisar aqui que adolescente é irritado por isso, não porque ele é ruim, Uhum. porque ele não sabe o que sente. Isso vai melhorar, mas tem que ter muita paciência. Sim. Tem a fase menstrual da menina, né? Isso é importante, que às vezes os pais não entendem. O menino também passa pela fase na qual ele vai ter a ejaculação, né? Os hormônios trabalhando. Sim. É um corpo de criança que vira um corpo cheio de pelo, começa a desenvolver a parte sexual e tudo é estranho e ele não se enxerga no corpo, ele se acha feio e por aí vai. Logo que a minha filha entrou na adolescência, eu percebi, até vou falar aqui pro pessoal, que era uma coisa que eu não tinha muito nítida. Mas você percebe que na adolescência derruba muitas coisas, né? É porque Nossa, percebeu, eles ele não crescem muito percebe rápido. o tamanho, que ele começa a ter um tamanho diferente do Sim. que o que ele estava acostumado. Então cai muito, né? Principalmente os meninos são mais descoordenados porque eles têm o estirão maior, né? Então, meu filho, ano passado, acho que ele cresceu uns 7 centímetros. Ele acabou com os meus pratos. É, né? O meu pé levou vários chutes, porque era uma lancha, assim, uma lancha.
Então ele ia andar, tropeçava, é super normal. Por isso que eles derrubam, eles são desastrados. Ah, tô pedindo um negócio aqui, porque senão a E nossa por live aí vai. acaba por causa do meu. A minha bateria tá no finalzinho aqui desse celular. Ah, você tá sem o cabo. Tô sem o cabo. Tô vendo se ele Então pode é isso. entrar E no aí o que cabo aqui pra acontece mim. também? O adolescente, ele quer ou se isolar, ou ele tem aquela fase que ele também quer sair demais. Então é o que você fala, o exemplo é tudo. É óbvio que pode acontecer dele experimentar maconha, isso, até pelo círculo social para ser aceito, mas isso também não quer dizer que ele vai ser um viciado. Então é Uhum, importante a conversa, a orientação, porque ele vai fazer qualquer coisa para se sentir aceito. uhum, sim. Então tem que tomar cuidado com a bebida alcoólica, que hoje em dia mais cedo as crianças estão bebendo escondido. E aí a gente fica achando assim que é algo que a pessoa ela sabe se controlar, né? E adolescente usa as coisas para ser aceito. Uhum. E ele vai usar as coisas mais de acordo com a fixação dele na determinada fase, né? Então, por exemplo, essa fixação oral, né, que eu falei, do 0 até 1 ano. Então, você tem essa fixação oral aí, então o adolescente ou o adulto tem mais facilidade de usar coisas que vão remeter a levar na boca. Então, pode comer Exato. Os compulsivamente, vícios, né? beber compulsivamente, exato. Aí você tem essa fase do Bebida, cigarro, droga. Os vícios geralmente estão ligados à fase oral. oral, né? Isso, né? Aí outras coisas, vício de jogos, vício. Aí essas são fases anal, né? Então é o jogo, é o dinheiro, o excesso de gasto, né? Aí vem da fase fálica, né? Que aí é o complexo de Édipo. Aí é aquela pessoa que gosta de ter um carrão enorme, né? Aquela mulher que gosta de ter um carro enorme, né? Que gosta de fazer compras e mostrar. Então, aquela pessoa mais exibicionista, né? Então, as pessoas mais que gostam de exibir as coisas, né? Justamente por conta dessa fase aí, que é a fase que você vai ter identificação, né, com o sexo oposto, né? É, Então, assim, a menina tem identificação com o pai e o menino tem identificação com a mãe, né? Aí você fala assim, ai, mas eu não tive pai, eu só fui criado por mulheres, ou eu fui criado num lugar onde não tinha os pais, né? Muita gente foi criado por lugares onde não tinha os pais, né? E como é que é isso? Sempre tem alguém que faz a figura, né? exato, isso que eu ia falar. Sempre tem alguém para representar aquela figura que você não tem. Não precisa ser alguém de sangue. Não, Você vai ter algum modelo. sim, Às vezes até um modelo feminino, né, Tati? Quando não tem homem na família, que vai ser mais forte para aquela criança. sim, é E isso mesmo. vice-versa. É isso mesmo. Então, porque não tem o que fazer, né? Às vezes o pai morre ou a mãe morre e você tem que viver. Sim, não, e às vezes são crianças adotadas que moram em orfanato Sim. e aí, ou que vivem com os tios, né? E aí sempre tem essa representatividade. Muitos casais estão invertidos o papel. A mãe faz o papel do pai e Sim, o pai. bastante. E aí também a figura. Porque às vezes a mãe é muito. A mãe mesmo trouxe um exemplo de muita força Uhum. e passou para essa mulher, né? É o lado masculino desenvolvido da mulher. Então ela assume o papel de, vamos dizer, homem da casa, como se diz, Sim, historicamente e tradicionalmente dizendo, né? sim. Pronto, coloquei aqui agora. Pronto. Ai, que bom. Agora tá carregando. Mas acho que a gente já está chegando quase no fim. Eu acho que você tem que comentar um Sim, foi muito pouquinho aí da terapia cognitivo-comportamental então, nessa fase da questão da, adolescência, né? Do prender ou largar e sim, tudo mais. na questão da adolescência, a gente trabalha muito as crenças,
né? Porque a gente traz muitas crenças aí da infância e a gente não fica se aprofundando para não ficar revivendo aquilo, mas a gente usa aqueles exemplos para ressignificar o agora. E ajudar o adolescente também a entender o que ele está sentindo. Isso é muito importante porque ele não sabe. Uhum. Ele é um turbilhão. E aí chega um momento em que a chavinha vira e tudo vai se acalmando. E quando ele está no processo terapêutico, isso melhora muito, porque a autoestima do adolescente é muito baixa. Até aqueles que fazem o bullying com o outro, principalmente, é baixo, né? É muito comum isso, porque ele está nesse processo aí de formação, né? Então a gente vai trabalhando as crenças, as orientações são muito importantes. A gente Michele, faz a orientação. Oi. você faz a orientação com os pais também? Eu ia falar, então, ia falar isso agora. A orientação com os pais, né? Às vezes me liga o pai, ai, Michele, aconteceu isso, o que que eu faço? Vamos conversar. Uhum. E aí, quando você traz uma calma para esses pais e faz eles enxergarem calma, não vai explodir o mundo, Uhum. tudo vai melhorando também. Uhum. Porque os pais não querem o mal dos filhos. Então, eles também ficam nervosos com o que está Uhum. acontecendo. Ai, meu filho encheu a cara. O que que eu faço? Calma. Vamos viver você adolescente? Como é que você era? É quando você vai ver, o pai era até pior, né? Porque tinha mais liberdade antigamente. E aí ele também começa a entender, ele volta um pouco na adolescência dele para entender um pouco o filho. Uhum. Isso, eu acho que isso é muito importante da gente se falar, porque eu também trabalho muito disso, assim. A gente, eu acho que é uma coisa que é muito importante para a gente se observar, né? Então a gente se observa que a gente procura ser aquilo que nós não fomos, né? Então, Exato. assim, Não adianta esperar no filho aquilo que a gente quer. sim, Não, ele é uma pessoa individual também. mas a gente acaba tentando a fazer as coisas daquilo que a gente não foi, né? Então, por exemplo, se formos criados por pais autoritários, muito provavelmente a gente não vai ser autoritária como os nossos pais. A gente vai ser Exato. menos autoritário. Talvez vai ter o resquício da autoridade dos pais, mas vai ser menos, né? E aí também o quanto que a gente quanto que a gente pegou dos nossos pais as coisas deles, né? Por mais que a gente fale assim, ah, não quero ser igual meu pai, não quero ser igual minha mãe, não quero fazer os mesmos erros que eles tiveram, né? Então a gente sempre tem essa coisa, né? Ah, eu Sim, não quero seguir esse nos erros dos pensamento. meus pais, eu quero evoluir e tudo mais. A gente sempre tem essa preocupação de evoluir além dos pais, né? Mas o importante, Tati, é assim, se minha mãe foi muito opressora, eu não vou ser nada opressora. Também não é bom. Então a gente tem que ter o equilíbrio. Sim, mas a gente tem essa tendência, né? Sim, tem, até porque a gente tem as nossas crenças e a gente tem a marca aí genética também, né? A nossa personalidade é baseada nos nossos pais, é diferente. Uhum. Mas é importante, eu gosto sempre de frisar que a gente tem que cuidar para não ir para o oposto, porque o oposto também é ruim. Uhum. É a É, gente isso olhar é aquilo claro, e né? falar, isso me fazia mal, mas eu vou fazer de outro jeito, mas eu tenho que manter um equilíbrio. Por exemplo, eu não sei você, mas eu apanhei. Ah, a gente Eu tá não na bati. fase, a gente tá na fase da cinta hoje atirando o celular. Eu falei que a mãe hoje É. ela é punitiva porque ela tirou o celular, porque a gente não bate mais nos Então, filhos, por mas a gente exemplo, tira o celular. A gente faz a mesma coisa que a cinta fazia. eu apanhei, mas eu nunca bati no meu filho. Por quê? Porque eu não gostava de apanhar. Mas eu tenho outras punições aí, que eu acho que A gente tira o celular, por exemplo. tirar o computador, então, é pior ainda. A gente faz, a gente muda o nome. A cinta que existia na nossa época, para os nossos pais, era fio de ferro. Nossos pais apanhavam Mas de fio de ferro. assim, A é gente bem faz. diferente tirar o celular do que apanhar, porque você apanhar, você é rebaixado, né? Pensa, você se vê muito punido ali, é muito constrangedor. Porque eu não sei você, mas não era tapinha, não, eu levava surra. Então, assim, gera muita insegurança para uma criança, né? Mas Então, é importante.
equilibrar isso, né? Mas se as crianças de hoje, elas não têm essa noção. Então, quando Não, você elas não têm essa não noção. tem, É outra geração, né? então quando você tira o celular para ela, você está rebaixando ela não poder estar no celular. Conversar com os amigos, né? Ela sente a mesma revolta que você sentia É comigo. verdade, eu não tinha pensado por esse lado. É que eu penso pelo lado da dor. Ela sente a mesma revolta que você sentia, entendeu? A revolta interna é a mesma, né? Então, assim, o grau que você faz é diferente porque o outro foi o que te machucou. Tirar o celular não te machuca. Você nem tinha celular na sua época, né? Eu também não tive É verdade. celular. Mas assim, a minha mãe às vezes me punia não me deixando ir numa festinha. Ah, isso me incomodava. Era como se tirasse meu WhatsApp na época. Tá vendo? É verdade, tá vendo? A gente As faz, associações. a gente faz os mesmos erros que faziam os nossos pais. Só que outros graus, a gente acha que não, É esse é o verdade. ponto, né? A gente acha que não, né? Aí quando a Mas eu gente... acho que assim, o diálogo é a melhor coisa ainda, sabe? É a gente tentar entender o nosso filho, é a gente não agir por trás, é a gente mostrar para ele que a gente pode fazer as coisas e ter segurança em fazer e compartilhar. É importante a gente ensinar o filho a falar com a gente em qualquer problema, seja mentira ou verdade, porque a mentira a gente sempre vai descobrir, né? Mãe sempre olha para o filho e sabe quando está mentindo. E por pior que seja a mentira, que fale, né? Uhum, E pior que seja o que aconteceu. Eu acho que conversar é tudo, né? Então, quando você consegue estabelecer esse diálogo e essa confiança, eu acho que a tendência é ir bem, né, Kátia? sim. Sempre você colocar em pratos limpos, né? Como você falou aí, né? É. Acho que a honestidade com a criança ela também merece, né? Uhum. Esconder menos, né? É. É transparência, né? Não é aquela imposição que não se mete que você é criança. Não, tem coisas que você consegue conversar. Até porque as crianças hoje são bem mais espertas, né? Sim. Eles já nasceram tecnológicos. A gente viveu as duas fases. Sim, a gente também, às vezes, até a criança nem está interessada em se meter e a gente acaba se metendo a criança no negócio, aí depois, É quando ela isso se mesmo. mete, a gente se. A gente é. Porque hoje em Você dia. sabe que isso é legal você falar, porque tem muita mãe que usa o filho de terapeuta, né? E isso não é bom também. Então, mães, façam terapia e não enchem a cabeça dos seus filhos, porque ele não tem obrigação. Olha E ele só. nem tem maturidade. Mas esse negócio da maturidade dos pais também vem com o tempo, né? Eu tava percebendo, eu vi uma cena Bem, essa semana de um pai com uma filha de 3 anos de idade. E eu percebia que a maturidade dele com a filha de 3 anos de idade era uma maturidade de 3 anos de idade de pai. E acho que eu, ele vai adquirindo, né, com o tempo. e eu percebi isso, né? Aí quando eu olhei a minha, eu falei assim, olha, para mim isso daí ia ser fácil tirar de letra, né? Porque passei várias vezes, né? Então eu pensei isso, né? Mas na fase da minha eu tô aprendendo. Então eu acho que os pais, as pessoas, né? Os pais uma coisa como se fosse uma evolução, assim, uma mudança constantemente, né? E assim, por exemplo, eu fui tentar me imaginar tendo um filho com 40 anos de idade, né? Então, assim, eu me imaginei, eu falei assim, gente, as preocupações de um filho de 40 anos de idade são outras. É outro nível, né? A preocupação, né? E a maturidade, né? Nem vou falar preocupação, mas de maturidade, né? Então, assim, a gente vai vendo o quanto as pessoas e quanto os pais evoluem com maturidade, né? Conforme o filho vai Uhum. crescendo, os pais vão adquirindo maturidade, né? A Então, gente vai aprendendo com eles, com né? ele, né? Foi o que Porque, você falou do porque Saramago aí, o texto, né? e é tão rápido, né? Assim, em 6 meses você vê outro filho dentro de casa, né? Não sei se você percebe isso. Sim, É, é diferente, né? Em 6 meses eles mudam muito rápido, a personalidade melhora ou piora, o corpo, e parece que você está conversando com um adulto. sim.
É muito A rápido. voz engrossa, o mãe. Não, e a gente, como pai, também vai para aquela idade, né? Às vezes, Vai, regride. vai. A gente faz uma regressão, né? Assim, vira e mexe. É, a gente consegue isso. A gente tem uma regressão, né? Isso mesmo que eu vi, assim. Às vezes a gente tem uma criança de 6 anos de idade e o pai age como se ele tivesse 6 anos de idade. A mãe age como se ela tivesse 6 anos de idade, né? Então, assim, a gente faz esse paralelo dessa regressão. Só que faz isso de forma inconsciente, não de forma consciente. Uma coisa é você entrar, e aí entra na parte que é interessante, que eu acho legal, né? Que é essa percepção do nosso inconsciente, né? O quanto a gente faz de coisas inconscientes que a gente não queria fazer. Porque, às vezes, você não quer entrar numa briga com o filho e ter a mesma idade psicológica que o filho, né? Você quer entrar numa briga com o filho da tua idade psicológica, mas aí você regride, né? Talvez porque o filho te trouxe aquele problema daquela idade, quando você E tinha é aquela importante. idade. E é importante que você se equipare aí na idade do filho para entender ele, que é isso que você está falando, Quando mas você faz na de hora forma de ser consciente, né? pai e mãe, você, vamos dizer, hierarquicamente seja superior para mostrar que você tem uma autoridade, que você é que dá o comando ali. Ou que aquilo já não é mais algo que te incomoda, né? É, E é quando isso. você percebe que você faz isso de forma que você vai na consciência, né? Então, eu vou brincar com a criança, eu vou me colocar como criança, eu vou deixar as coisas irem como criança. Isso geralmente quando você faz de forma consciente, você faz isso na hora do prazer, na hora do alegria, na hora de você. Então, quando você faz isso de forma consciente, você vai para essa linha. Quando você vai de forma inconsciente para os 6 anos de idade, você vai na briga, você vai naquele problema que você tinha, né? E aí você não tratou aquilo, e aí aquilo vem ficando uma bola de É neve. verdade. Muitas vezes a gente entra numa discussão com o filho, vira uma bola de neve, não por Vira um e problema. assim. E aí você se torna adolescente, né? Lá Sim, atrás. sim, não é um E não problema, pode. nem é um problema Não é problema do filho, é um problema seu. Aí você teu. tem que monitorar. É, E aí é agir hierarquicamente, porque o filho perde o seu limite. pede. Em todos os grupos, a gente tem que ter alguém de uma hierarquia, né, Tati? Que nem a gente tem lá no, por exemplo, no BNI, tem que ter uma hierarquia. Isso é inconsciente coletivo, né? Isso é outro, É, é outro, é outro psicanalista. mas O assim, é Jung. importante É, porque a gente sempre tem alguém para seguir, né? sim, E os filhos vão seguir a gente, então que a gente faça o nosso melhor. sim, isso é inconsciente coletivo, assim, essa coisa da hierarquia, da autoridade, tudo mais. Isso está no nosso sangue, né? Por mais que a E gente a não. autoridade, principalmente para o menino, né, nessa fase aí de adolescência, é importantíssima, porque, principalmente vindo do pai, porque é aí que ele vai aprender essa questão de respeito, ele precisa desse limite, né, de Uhum. respeito, de caráter e tal. E ele também vai aprender a Falamos conquistar as aí, mulheres, né? óbvio. Ou os homens agora, né? Sim, Porque tem os dois lados agora e tudo bem também. Isso é uma questão também que a gente tem atendido bastante, né? sim, Isso é importante, porque é importante também a aceitação, é importante a orientação com a família, exato. e é algo mais natural hoje, Uhum. né? É, Então é isso aí. Falamos muito, né, pelo menos Tati? para mim, Ó, pelo menos para mim que vivo nesse meio né? Para alguns não, para mim também, sim, mas, claro. E eu mas também mesmo atendo pessoas. mas mesmo se não vivesse nesse meio, vivesse no meio anterior como eu vivia, para mim era, mas é uma questão da gente ir se conhecendo um pouquinho, a gente se conhecer. Sim, e a gente aprender também com as diferenças dos outros, né? Em todos os momentos. Sim. Muito bem, falamos sim bastante. Muito obrigada a todos Quanto que deu aí? participaram. Eu acho que já deu 1 hora e alguma coisinha já. Ó, que bom, foi muito bom, viu? Conseguimos passar todos os assuntos aqui. Acho que tem mais coisa para a gente falar. Obrigada Vamos pela marcar outro. pergunta.
Isso, e a gente marca outro. Pessoal, aqui, muito obrigada pela presença. Vai estar gravado, né, Tati? Vai ficar gravado. E aí também a gente pode fazer alguns cortes nele para fazer menores, trechos menores, né? De algumas coisas que são importantes, aí a gente faz. Então tá bom. Tá bom? Muito obrigada, Tati, pelo convite. Adorei. Como Sim. sempre, né? Muito bem. Vamos ver se a gente faz sobre os outros dois temas outro dia aí, que o pessoal Vamos. também falou bastante sobre casal. Outro dia a gente fala sobre casais. Então tá bom. Um Tá beijo bom. aí. Até mais. Se Tchau, cuidem. gente. Tchau, gente. Obrigada. Deixa eu encerrar aqui.